Bom, gente, vamos lá, né? Nós vamos dar uma recapitulada rapidinho sobre o assunto que nós falamos na aula passada, sobre o mosaico na arte. Tivemos algumas informações sobre o que é o mosaico, quando que foi abertos esses mosaicos, aqui que esse mosaico aqui numa cidade suméria de Ur, ela foi um dos primeiros mosaicos a serem encontrados. A gente também ficou sabendo, né, que o mosaico é uma arte que é milenar, porque ela já acontece ali no século II antes de Cristo. As pessoas já faziam mosaico para decorar as suas casas, e aí eles foram sendo encontrados, né, através das escavações, e alguns intactos, outros ainda com alguns pedacinhos. Nós vimos que o mosaico ele é uma técnica utilizada até os dias de hoje. Né? Nós vimos lá que em São Paulo, no metrô da Consolação, lá os mosaicos com o tema As Quatro Estações, né? Mosaico abstrato, porém utilizando as cores, algumas dicas de qual estação ela. Vimos também alguns lugares em que essa técnica do mosaico ela foi levada tão a sério, né, vamos dizer assim, que prédios inteiros, como o caso da biblioteca aqui lá no México, todinho revestido com mosaicos, né? A gente olhou isso na aula passada. Olha só o tamanho desse prédio, todinho ele feito com a técnica do mosaico. Então nós vimos na aula passada que é uma arte milenar, né? E é uma arte que perdura até os dias de hoje. Vimos também aqui os mosaicos do Antoni Gaudí, que ele é um artista, né? Que tinha era arquiteto também e nos seus prédios e fazia algumas aplicações de mosaicos para fazer parte sua obra, né? Então, ele era artista, ele era arquiteto, ele uniu essas duas profissões e fez aí alguns projetos e ele revestia parte da sua construção, dos seus prédios, né, com os mosaicos coloridos. Também do mosaico ser feito, nós vimos também um pouco sobre os materiais. Hoje, nós vamos continuar falando sobre o mosaico, mas eu trouxe para vocês uma leitura de imagens. Ou seja, nós vamos olhar vários mosaicos feitos a partir de diferentes materiais também, tá? E depois nós vamos assistir um vídeo bem pequeno de uma pessoa fazendo um mosaico, ok? Então, nós vamos fazer essa leitura de imagens agora. Olha só, gente, então, capítulo 12, lá falando sobre o mosaico na arte. E eu separei para vocês, então, um pouquinho desse mosaico lá na história, porque na aula passada nós assistimos um vídeo, né? Então, dizendo que, na verdade, o berço dessa técnica do mosaico foi na arte bizantina, né? Que era confeccionados mosaicos imensos, sempre contando a história, né, da vida de Jesus aqui na Terra. Então, nessa época, os mosaicos eles eram praticamente sobre isso, sobre esse assunto. Então, nós vamos começar vendo aqui alguns mosaicos daquela época. Só eu quero que vocês observem bem como eram detalhados, tá? Todos feitos a partir de pedras colocadas lado a lado.
O mosaico tem uma característica que a gente vai observar que as pecinhas elas não são colocadas muito grudadas uma com a outra, elas têm um espacinho entre elas. É só essas imagens aqui da arte bizantina. Aqui dá para ver bem, olha, as pedrinhas coladas, dando aí as imagens que eles queriam sobre as passagens da vida de Jesus. Aqui também, olha, esse detalhe de uma, olha como ela é bem, dá bem para a gente perceber, né, as pedrinhas colocadas. E olha só que vocês observem que eles trabalhavam com tons diferentes para criar a ilusão de volume. Então, eles trabalhavam luz e sombra através das cores das pedrinhas. Então, vocês observem aqui nesse rosto, olha só, como onde eles fiquem mais iluminados, as pedrinhas eram mais brancas, né? E depois foram colocando essas cores um pouco mais marrons, amareladas, e assim criando esse efeito de luz e sombra, desde lá daquela época. Aqui eu coloquei 2 detalhes para a gente ver bem como é que eram as colocadas as pedrinhas. Um outro mosaico, esse aqui é um outro detalhe, tá? Dos mosaicos feitos naquela época. Aqui mais um detalhe. Geralmente esses aqui eram feitos no chão. Sempre trabalhando com as cores, olha só. Aqui uns detalhes. A atividade que eu mandei para vocês, ela teriam alguns desenhos parecidos com esses aqui. Que é mais fácil para vocês preencherem com o mosaico, tá? Com o material que vocês vão escolher também. Mais aqui alguns detalhes. Esses aqui já são mosaicos romanos, tá? A gente chega nos nossos dias, né? Vamos falar dos materiais que a gente tem disponível para a gente fazer o nosso mosaico. Então, o primeiro que eu quero mostrar para vocês é o EVA. EVA é aquele emborrachado que você pode cortar ele. Aqui a gente está vendo 3 obras feitas com esse material. Aqui é uma obra do Romero Brito, né, uma releitura, e aqui uma criação livre, né, vaso de flor. E observa que nesse daqui do centro, ó, primeiro pintou embaixo, para quando você colar o EVA, a cor do fundo não destacar demais, porque aqui você não vai passar nada. Quando você faz com argamassa, e quando você faz com azulejo, passa uma argamassa, né, que nós vamos ver depois. Só que como a gente está fazendo com papel ou com a EVA, a gente não vai passar nenhum material que a gente chama de rejunte para poder dar o acabamento. Então, aqui nesse caso aqui, você pode pintar o seu desenho e depois colar o material que você vai, no caso aqui, EVA, e pode ser feito também quando for feito com papel. Bom, a maioria dos mosaicos, gente, é feito com pastilhas, que são cerâmicas e azulejo, tá? Então, aqui aparece uma imagem, eu coloquei aqui, que essa é a ferramenta chamada torquês, que é a ferramenta que é utilizada para quebrar, para cortar essas pastilhas. Essas pastilhas aqui vendem em lojas de construção, tá? Mas nas lojas de artesanato, também tem umas pastilhas lá que eles vendem próprias para fazer mosaico. Tá? Então, nesse caso aqui dos azulejos, aqui, dessas pastilhas, ela é cortada em pedacinho, e aí ela, olha só, aqui foi feito um revestimento desses banquinhos. Olha só, cada um diferente do outro. Você pode fazer plaquinhas, só esses peixes aqui, feito com cacos de pastilha, né, de azulejo.
você pode até cortar ele redondinho, que aquela ferramenta Torquês, ela você consegue cortar ele redondinho, tá? Mas olha só, vê que existe um espacinho entre as pecinhas do mosaico, tá? Aqui, olha, você pode fazer um painel. Isso aqui é um painel que tem na beirada de uma piscina. Eu tirei esse detalhe para mostrar para vocês. Olha, esse outro aqui é um painel abstrato também, numa parede, colocado. Então, eu quero que vocês observem assim, que não há necessidade de colocar as pecinhas grudadas uma na outra. É interessante que ela tenha esse espacinho aí entre as pecinhas. Então, olha só, um painel cheio de detalhe, eu posso fazer também um painel abstrato, com linhas mais limpas, né? Você faz o seu mosaico para decorar as paredes, né? Bordas de piscina, enfim. Uns exemplos aqui dessa coruja e essa mesa aqui. Essa mesa aqui, as flores cortadas mesmo no formato de flor e sendo montado aqui nessa mesa. Sendo colado, você pode usar uma cola de artesanato, uma cola bem forte, e em alguns casos que nós vamos assistir, usa até cimento, tá? Mais um exemplo aqui, ó. Isso aqui é uma bobina, a pessoa foi e fez esse mosaico aqui, restaurou essa bobina, e ela fez um mosaico e ela acaba virando uma mesinha. Muitas casas, a gente vê os números das casas na frente, feitos com essa técnica do mosaico e azulejo, tá? Vamos usar papel, que foi um dos materiais que eu sugeri para vocês lá no trabalho da atividade programada. Né? Então, aqui, ó, todo esse mosaico, tanto esse daqui quanto esse, foram feitos com papel colorido, tá? Eu sugeri lá que vocês usassem também folhas de revista, porque você pode separar, quando você vai fazer um mosaico, você tem que separar as suas cores que você vai usar, né? Então, nas revistas, existem imagens que vocês podem recortar as cores que tem naquela revista, naquela folha, e separar. E aí você consegue essa diferença aqui, ó, verde mais claro, um verde mais escuro, né, um verde clarinho, os marrons. Você consegue essas tonalidades usando os papéis coloridos, tanto o papel na própria cor, como na de revista também. Só aqui, ó, também esse girassol. Olha esse mosaico que interessante. Foi feito com folhas de revista e olha só a uva. E o fundo do mosaico foi feito com o papel, com aquela parte escrita que tem nas revistas, para fazer o fundo. Uma outra coisa, todo mosaico ele tem o fundo. Você não pode fazer o mosaico sem fazer o fundo dele, porque para ele se tornar uma peça única, certo? Então, olha só esse daqui, ó, feito com as folhas de revista, que daí você consegue essas diferenças de tonalidades, e o fundo feito com a parte escrita da revista. Mais um aqui, passarinho e do gato. Tá também feito com esses papéis. Sugeri para vocês que vocês podem usar os grãos, né? Arroz, feijão, milho de pipoca, lentilha, café, que mais? Tem sagu, que é uma bolinha que faz uma sobremesa lá. Então, você tem vários grãos que você pode utilizar para fazer o seu mosaico, tá? Por exemplo, o feijão, ele tem várias tonalidades, né? Porque o feijão tem vários tipos de feijão. Então, tem feijão mais amarelo, mais marronzinho, mais vermelho, né? Enfim, tem até feijão branco. Então, você pode aí fazer um mosaico utilizando os grãos, tá? Aqui nós temos 2 exemplos, olha só. Um mosaico bem simples, usando só os círculos, tá vendo? Esse daqui é um pouco mais rebuscado, feito com grãos de café, né? Faz aqui o contorno, né, de uma xícara de café.
Esse artista aqui é um artista que trabalha especificamente no grão de café. Os grãos em várias fases, né? Os mais escuros, os mais claros, e ele vai, tá vendo aqui, ó, ele não preencheu o rosto dessa obra dele aqui. Mas essa aqui de baixo, olha só como ela está totalmente terminada, tá? Essa obra aqui, gente, foram feitas com ovos coloridos. Você pode pintar o ovo, né? E fazer esse mosaico aqui, tá? Bom, além disso, nós podemos usar casca de ovo, tá? Casca de ovo, você pode usar aqui nessa imagem aqui, ó, consegue ver que tem várias tonalidades de marrom, que são as tonalidades das cascas dos ovos. Né? Às vezes vem essa cor, às vezes mais escuro, branquinho. Enfim, você pode reunir essas cascas, né? E fazer um mosaico usando a casca de ovo pela cor própria da casca do ovo. Ou você pode fazer, nesse exemplo aqui, começado aqui, ó, você pode pintar a casca do ovo. Como é que você pode fazer isso? Você pega a casca, lava, deixa secar, precisa secar essa casca, e você coloca ela de molho no corante colorido, de todas as cores que você quiser. Aí depois que ele vai colorir a casca branca e depois você põe no sol, deixa secar, para você depois quebrar em pedacinhos e encher aqui o seu mosaico. Nesse caso aqui foi usado esse tipo de técnica. Mas também você pode pintar o seu mosaico depois que você fizer. Então, nesse caso aqui, desses dois exemplos, olha só, primeiro ele preencheu todo o lugar, todo o espaço dele, ó, todo o suporte dele, pode ser um papel, pode ser uma tela, pode ser um pedaço de madeira, tá? Ele colou toda a casca de ovo e depois ele pintou com tinta um desenho aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, eu assisti um vídeo dessa pessoa fazendo esse mosaico aqui. Ela desenha primeiro na tela lá a forma que é um girassol, depois ela vai colando a casca de ovo, tá? E depois que ela cola a casca de ovo, ela pinta com tinta própria para a tela. Você pode pintar com tinta guache também, só que é perigoso sair depois. Mas ela foi colando, conforme ela ia colando, por exemplo, ela colou esse marrom aqui, ela colou a casca e já pintou, porque se você cola toda a casca de ovo, acaba sumindo o desenho, porque essa técnica é diferente dessa. Essa aqui, primeiro, ela cobriu todinho o espaço, depois ela desenhou em cima. Essa daqui, ela desenhou primeiro e depois ela foi colocando a casca de ovo e depois ela pintou por cima usando tinta própria para pintar a tela, certo? Bom, alguns artistas fazem releituras de obras de arte. Então, eu vou mostrar 4 para vocês que foram feitas com a técnica do mosaico, né? Que são releituras de obras famosas. Por exemplo, essa noite do Van Gogh, dá para ver bem aqui as pecinhas, olha, colocadas aqui, tá? Nessa obra aqui, ó, nós temos vários exemplos de materiais. Tem com tampinha, tem com miçanga, tem com pecinhas de brinquedo, tem com tampinha de garrafa de ferro e tampinha de garrafa dessas PETs, né, de plástico. Muitas formas de fazer o mosaico e foi feita essa releitura dessa obra. Aqui é uma releitura do Romero Brito, né, o gato. Observa também, olha só aqui, os pedacinhos aqui de papel, no caso, papel, que vê que ele tem uma distância entre um e outro, tá? Ele é colocado um do lado do outro, deixando um espacinho. Também não pode pegar um monte de papel e jogar em cima da cola, que também não vai ficar muito bom, não. Aqui tem outra do Abaporu, da Tarsila do Amaral, olha, também feita com a técnica do mosaico. E aqui o retrato da Frida Kahlo, que é uma outra artista também, foi feita aqui com pedras e azulejos, ó, o retrato.
certo? Vou deixar aqui para vocês o link, né? Do vídeo que a gente vai assistir agora, mas fazendo uma mesa usando a técnica do mosaico, certo? Então, gente, hoje vimos aí, fizemos uma leitura e de quantas possibilidades a gente tem para fazer um mosaico. Então, por isso que na atividade de vocês eu sugeri que vocês poderiam usar papel, EVA, vocês podem usar grãos. Olha lá, a Amanda já fez aqui o mosaico e eu já vou mostrar aqui para vocês. Olha só, ela fez aqui usando papel e usou milho de pipoca. Olha só que legal que já ficou o mosaico dela. Viu? Muito bem, Amanda. Então, gente, façam aí o mosaico de vocês, guardem ele para mostrar para a gente na próxima aula, tá bom? E espero vocês amanhã lá no Drive-Thru SEC para a gente dar uma olhadinha um no outro. A gente não vai poder descer, se abraçar, mas a gente pode jogar beijinho, né? E se ver pelo menos e matar um pouquinho da saudade, ok? Então, até a próxima aula. Um beijinho, fiquem com Deus e se cuidem aí, ok? Tchau, tchau.